Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera? Oi, Sardenberg, boa tarde para você e para a Cássia, para os ouvintes e também para quem nos assiste por imagem. Boa tarde, Vera. Vera, dois temas. O primeiro é sobre essa observação que você fez, que a operação de ontem, que apanhou os alvos do PCC na indústria financeira e no setor de distribuição de combustíveis. Você disse que essa operação praticamente sepultou a PEC da impunidade. Como é que é isso, Vera? Pois é, porque a gente lembra que a semana começou, né, Sardenberg, com os deputados tentando dar um empurrão nessa PEC. Teve audiência aprovada e estava uma articulação a todo vapor, contando com o Centrão e com a bancada bolsonarista, sob o beneplácito do presidente da Câmara, Hugo Motta, para votar essa proposta que praticamente inviabiliza um processo contra qualquer parlamentar, porque para a abertura do processo precisaria de autorização das mesas da casa que o parlamentar fizesse parte, e depois, para qualquer medida coercitiva, e a gente está falando aqui do cometimento de crimes comuns, para qualquer medida mais dura, como uma prisão preventiva, uma prisão temporária, teria de haver uma aprovação do Supremo Tribunal Federal por 2/3, por maioria de 2/3. Então, era uma blindagem completa, impedir a prisão em flagrante, enfim, uma série Mesmo de que o medidas. parlamentar estivesse roubando um carro. Com a boca na botija ali, não poderia ser preso, só com autorização mesmo das mesas da casa. E com aquela desculpa bastante cínica de que isso restabeleceria o que a Constituição de 1988 previu, só que a Constituição de 88 previu essa autorização porque a gente saía de um regime ditatorial em que os parlamentares foram, de fato, perseguidos, tiveram seus mandatos cassados, etc. Então, era uma situação, uma conjuntura totalmente diferente. Isso foi alterado por pressão da sociedade numa emenda à Constituição aprovada ali nos anos 2010, e que agora se queria voltar ao status quo anterior. Então, isso estava correndo solto, ia passar, tinha maioria para passar, mas aí as coisas começaram a azedar um pouco. Houve uma reação da imprensa e já tinha subido um pouco no telhado quando ontem amanheceu o dia com aquela operação na rua, a Operação Carbono Oculto, que mostrou a enorme infiltração do crime organizado no sistema financeiro e que consta pode chegar também a partidos e políticos. Então, aí sim, a coisa ficou ousada demais, até sem cerimônia com que os parlamentares vêm agindo para proteger a si mesmos. E aí eles recolheram de vez as armas e o que consta, até que haja uma nova brecha, essa proposta foi colocada numa gaveta. Porque é assim, né? Essas coisas vão em ciclos. Os parlamentares sentem que tem um vácuo ali e tentam empurrar alguma coisa a mais para aumentar com a impunidade. Já conseguiram, nessa toada, aprovar várias coisas, né? A mudança ali na questão da lei de improbidade, a lei de abuso de autoridade, que na verdade é para cercear ali a autoridade a agir em alguns casos. Então, tem exemplos recentes de retrocessos na legislação de combate à corrupção, mas essa seria ferir de morte qualquer possibilidade de se investigar um parlamentar. Seria um convite para que criminosos se candidatassem, porque aí ganhariam um salvo-conduto para cometer todo e qualquer crime, né? Bom, então a gente tem a PEC da blindagem, pelo menos por enquanto engavetada, como disse a Vera, até a próxima oportunidade do texto emergir. Enquanto isso, Vera Magalhães, a gente tem uma outra notícia também, que é o Eduardo Bolsonaro, deputado federal que está lá nos Estados Unidos, pedindo para, entre muitas aspas, trabalhar de outro país, fazer uma espécie de home office, Vera.
Pois é, um home office no qual você conspira contra o seu pagador, Isso. contra a casa que te paga. É uma coisa bem diferente mesmo. É a mesma coisa que eu pedisse para o nosso chefe, Pedro Dias Leite, que eu queria trabalhar a partir de Nova York, mas de lá eu trabalhasse para uma rádio concorrente, não para a CBN, ou trabalhasse para a CBN fechar, né? Então, é realmente um pedido bastante inusitado, de uma cara de pau que eu nunca vi na minha vida, e que eu acredito que vai ser recusado. O que acontece com o deputado Eduardo Bolsonaro? A licença que ele pediu no mandato dele expirou em julho. Então, desde o início de agosto, as faltas já começaram a contar. Se ele tiver um certo número de faltas, que equivale a 2/3 das sessões deliberativas do ano, ele tem o mandato automaticamente cassado. Além dessa cassação por falta, ele corre o risco de cassação pelo que ele anda fazendo por lá. Já tem vários pedidos para isso. Então, agora tem essa possibilidade aí dele ser cassado, dele ter esse pedido analisado. A bancada do PL está pressionando o Hugo Mota para isso. Tem, inclusive, propostas de alteração no regimento da casa para que se possa exercer o mandato remotamente, mas nada disso tem chance de ir adiante, segundo me dizem. Então, o pedido deve ser rejeitado, e aí tem uma pressão grande do governo, inclusive do próprio presidente Lula, para que a Câmara acelere a análise dos pedidos de cassação do deputado. O Lula deu uma entrevista a uma rádio de Minas, na qual ele disse que é extremamente necessário cassar o Eduardo Bolsonaro, disse que já conversou sobre isso com o presidente Hugo Mota, e que ele está passando para a história como o maior traidor da pátria da história do Brasil, por pedir punições que ferem ali a economia brasileira junto ao governo Donald Trump. Isso aí. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Bom final de semana e até a semana no CBN Brasil, até logo mais no Viva Voz. Até a semana que vem, até mais tarde, um ótimo jornal para vocês. Obrigada, Vera. Até mais tarde.